Meus amados irmãos, minhas amadas professoras, a paz do Senhor Jesus, muito feliz por mais uma vez estar por aqui e dessa vez para comentar a lição de número 6 de primários. Eita, irmão Gastone, que negócio é esse que o senhor comenta só adolescente, pré-adolescente, jovens e adultos? Pois é, a gente vai tentar aqui suprir uma necessidade, tá bom? Estou substituindo a tia Ana e espero corresponder às vossas necessidades. Sei que está muito longe de chegar na qualidade da aula de tia Ana, tá? Mas pelo menos trazer aqui algumas dicas para a gente poder trabalhar essa lição, tá bom? Nesses nossos 15 minutinhos, poder trazer aqui alguma abordagem. Então, a lição de hoje é uma amizade missionária, que está justamente em dois textos, em Atos dos Apóstolos e em Filipenses. Atos 16, de 1 a 4 e Filipenses 2, 19 a 30. Em suma, nós teremos a amizade entre Paulo, Timóteo e Epafrodito, tá? Por isso, eu trouxe para vocês Paulo, Timóteo e Epafrodito, tá? São bonecos simples de fazer, tá bom? Vocês têm uma caixa de leite, caixa de chocolate, revestido com emborrachado fino, tá? E com os designs, tá bom? Das mãos, olhos e boca, tá? De acordo com o que você vai querer colocar. Aqui nas classes infantis, as tias já prepararam um com uma cruz, salvação, tá? Um com um livrinho de capa preta, e a gente já entende que é a Bíblia. E este outro, com a mãozinha junta, tá? De agradecimento, de dando um amém, tá? É interessante. Nesse aqui, olhinhos também fechados, a ideia de em oração, tá? Não é difícil de fazer e é baratinho, não é? Porque é uma caixa de leite ou chocolate que vocês aproveitam de casa e com recursozinho, não é, de emborrachado e a cola para emborrachado, não é? É simplesinho. Da última vez que comprei aqui para as nossas professoras, a cola custou entre R$ 6,80 e R$ 9,80. Não é? Quando a gente compra em mais quantidade, sai num preço melhor. Quando compra individualmente, foi praticamente R$10. Mas dá para fazer uma cola, dá para fazer aí mais do que esses 3 bonequinhos, tá bom? E dá para vocês aproveitarem aí para várias outras aulas, tá bom? Nada do outro mundo, tá certo? Caixinha de chocolate, revestimento de emborrachado fino e cola, tá? Eu vou deixar um linkzinho para que vocês tenham aí um formatozinho de como fazer esses bonecos, tá? Não necessariamente esses, mas algo parecido que possa aproveitar aí para os vossos alunos, tá? Ou aproveitar os bonecos que vocês já têm, né? Mas eu estou sabendo aí que tem algumas professoras que estão começando o trimestre e ainda estão preparando, estão produzindo os seus materiais, tá? Então, pede aí ajuda ao dirigente da escola dominical e vê o recurso com ele para poder adquirir e fazer essas produções, tá bom? Feito isso, vamos para a lição propriamente dita. A lição, ela tem como objetivo que os primários saibam que precisamos ser bons amigos ensinando uns aos outros. E aí eu já coloco na descrição do vídeo, se não aparecer, mas eu vou colocar nos comentários, mas já está na descrição do vídeo, pelo menos eu espero, o linkzinho para uma dinâmica sobre amizade. Então vocês vão aproveitar os vossos alunos, as vossas criancinhas, para poder fazer uma dinâmicazinha sobre amizade. Se a dinâmica que eu estou propondo para vocês no link, ela não é suficiente ou não cabe aí na vossa aula, você pode fazer uma outra. Mas a ideia é que os nossos alunos, as nossas crianças, elas possam estar justamente vislumbrando a necessidade de ter amigos. E a gente já consegue perceber que algumas crianças, elas já vão
caminhando para o isolamento. E não é o que nós queremos. E nesse caso da lição, o que nós propomos é justamente que elas reconheçam que precisam umas das outras para realizar as vossas missões. Aqui, por exemplo, eu ainda sugiro, tá, uma dinâmica simples, mas que é bastante pertinente, tá bom? Paulo, Timóteo, Epafrodito, tá? Então, 3 nomes bíblicos e 3 nomes bonitos. 3 nomes de missionários. Então, você pode já aproveitar no seu ciclo lá de alunos e alunas e trazer para eles já a ideia da beleza do seu nome e associar também a possibilidade deles serem missionários levando a palavra de Jesus. E aí, é justamente, desses 3 missionários que nós temos, nomes belíssimos, mas a gente também tem outros. E aí sai perguntando, não é? Que eles respondem em alta voz, mesmo que você já saiba o nome de todos eles, mas que gostaria de ouvir da voz deles. Não é? Então, qual o seu nome? Ana. Eita, missionária Ana, que nome bonito. E o seu? José. Missionário José, que nome lindo. E assim sai, perguntando o nome de todos os alunos, associando a eles também essa missão de levar a palavra de Jesus. Não é? Assim como Paulo, Timóteo e Epafrodito. Né? São 3 nomes que vão precisar ficar gravados nessa lição. Lembrando que o objetivo central não são os 3, é Jesus. Jesus uniu esses 3 e a amizade deles, né, chegou não só em Listra, em Derbe, mas ultrapassa e chega até Filipos, que é justamente o que nós vamos entender como Filipenses, tá bom? Vamos entrar na lição propriamente dita? Pois bem, tem uma outra coisinha que eu gostaria de lembrar para vocês. Eu já fui dirigente por 6 anos, tá? 3 anos numa congregação em São Marcos e 3 anos em Igaraçu Centro, né? Todas 2 na cidade de Igaraçu. E as salas de infantis, isso eu trouxe lá de São Marcos, essa dinâmicazinha. As salas infantis, elas trabalhavam o para memorizar. Então, cada sala tinha um texto para memorizar, memorizava o texto, memorizava um versículo e recitava ao final da aula. Tá? Então, a escola bíblica dominical, no domingo, não é? Nós temos aí oração 9 horas, 9h30 devocional, 10 horas começa a aula, 11 horas termina a aula. Entre 11 e 11h30, que é o fechamento da aula, eu chamava cada sala infantil para recitar o texto que era para memorizar, tá bom? Então, a gente tem aí, na lição de primários, memória em ação. E nessa memória em ação, nós temos um texto. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros. E aí é justamente o que eu, como dirigente, perguntava para a sala. A tia ajudava normalmente, não é? Sala de primários. O que foi que vocês estudaram hoje? Aí, era o título da lição. Uma amizade missionária. Está escrito onde? O para memorizar. Hebreus 13:16, parte A. E diz o quê? Aí todos os meninos também diziam. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros. Tá? Se a sua escola não tem essa prática de trazer as nossas crianças para memorizar, peça ao seu dirigente da escola, converse lá com a coordenadora, se tiver coordenadora, com a secretária, se tiver secretária, e diga, olha, os meus meninos, minhas meninas estão afinadas para recitar ou para memorizar, tá bom? E aí é uma forma também de gravar essa necessidade que nós temos de sermos amigos uns dos outros e ajudarmos uns aos outros, tá bom? Então, aí depois dessa dinâmica, a aula propriamente dita. Na aula propriamente dita, nós temos então a primeira imagem, figura 6.1. Nessa figura 6.1,
Paulo, ele chega, é o que está no texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1º e 2º. Paulo chega a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho. O povo dava bom testemunho, os irmãos que estavam ali em Listra e em Icônio. Então, o Timóteo, ele tinha um bom testemunho do povo. E isso foi bom. Por quê? Timóteo, ele estava sendo chamado por Paulo para iniciar uma carreira eclesiástica, vamos dizer assim, e iniciar esse processo de pregador do evangelho. Mas na frente seria pastor na igreja de Éfeso. Mas nesse momento ele seria ali mais um discípulo de Jesus que estaria aprendendo com o apóstolo Paulo. E ele já tinha o testemunho do povo. E aí você vai trabalhar com as vossas crianças, que a gente precisa também ter o testemunho dos nossos coleguinhas. Então, quem somos nós para o nosso coleguinha? Tá? Dentro do vídeo que vocês vão assistir sobre qualidades da amizade, justamente vai abordar isso, não é? Quem nós somos. Então, dá uma qualidade de quem eu sou. Então, aproveitando lá, naquele grupo que tem ali, Ana, Maria, Pedro, José, uma qualidade de cada um. Então, a gente consegue dar essa qualidade? Quando consegue, nós estamos dando bom testemunho daquela pessoa, tá bom? E vamos lá. E aí, depois que Paulo, ele tem esse momento com Timóteo, com a sua família, sua mãe, sua avó, o povo testifica de Timóteo, ele então figura 6.2, o que diz o texto, Paulo vê que Timóteo era um jovem especial. Tá? Então vamos investir nessa pessoa, investir nesse jovem. Por quê? Tem talento, tem chamada de Deus, então a gente vai investir. E é justamente nós, como professores, precisamos, reconhecendo aqui as habilidades, as competências dos nossos alunos, também investir. Sobretudo, orar a Deus pedindo, né, que Deus ele traga essa vocação nos nossos alunos. Né? Eu não sei, né, dos meus professores que estão, das minhas professoras que estão assistindo esse momento, quem vai estar aqui em outro dia me ensinando a ensinar. Da mesma forma, você não sabe quais dos seus alunos que estarão sendo levantados para sair do município, sair do estado, sair do país, anunciando a palavra do mestre. Cabe a nós investirmos nos nossos alunos, tá bom? Nessa figura ponto 2, 6.2, diz aqui que a obra ela foi realizada, né, a obra de Deus, fazendo o quê? Orando, curando, ajudando as pessoas e principalmente anunciando a mensagem do Evangelho. Né? Então, essa mensagem do Evangelho, ela é a primazia, mas com ela vão os sinais. Né? E foi o que Jesus mesmo disse, os sinais seguirão aos que creem. Tá bom? E aí nós temos, nessa própria imagem, perceba o seguinte, pessoas alegres, por quê? O jovem Timóteo, eu vou investir nele. Percebam atrás que pessoas ficam tristes e tem gente com pedras nas mãos. E aí você pode trabalhar com o seu aluno, a sua aluna, que muitas vezes nós somos chamados por Deus e quem está perto não só não reconhece que Deus nos chamou, mas vai trabalhar contra. Aí vai jogar pedra, vai buscar complicar a nossa vida, vai inventar mentiras, tá? Faz parte também do processo daqueles que são chamados por Deus para fazer a sua obra, tá? Mas independente disso, de tantas pessoas tristes, chateadas, querendo mal, nós precisamos estar alegres, contentes, porque Deus tem uma tarefa
para nós. E aí, na figura de número 3, Paulo se depara aí com o jovem Timóteo. E esse jovem Timóteo, ele passou a ser não só filho na fé, mas amigo do apóstolo Paulo, a ponto de escrever com o apóstolo Paulo, né? De estar perto e auxiliando nas escritas. Então, na hora que Paulo escreve aos Filipenses, ele está com Timóteo, não é? E faz a recomendação aos irmãos de Filipos, tá? Então, amizade entre discípulo e entre discipulador. Normalmente, nós, professores, por nossos exemplos, atraímos nossos alunos e eles ficam, de certa forma, atraídos por nós e vai criando um vínculo que ultrapassa a ideia de ser só professor da escola bíblica dominical e chega a um vínculo de amizade. Alguns alunos e professores, o vínculo é tanto que os alunos têm naquele professor, naquela professora, um vínculo até paternal, maternal. Não é o que a gente deseja, mas pelo esforço que a gente demonstra para que o aluno aprenda, para que ele desenvolva, né? E muitas vezes ele não vê isso na sua casa, ele não vê isso no seu pai, ele não vê isso na sua mãe, acaba fazendo transferência, tá? E quem explica isso é a psicologia. Mas apenas que não se preocupe se em algum momento alguma criancinha tiver um vínculo maior com vocês. E vocês percebem muito isso, principalmente quando chega o período de mudar de faixa etária, né? Então, naquele período que ele vai mudar, sair de uma sala para outra, há um certo negar, uma dificuldadezinha de sair. Não quero sair da classe de tia, né? Porque tia criou um vínculo maior do que a tia propriamente dita na sala da escola bíblica dominical. E aí vem, né, Timóteo, mas Paulo cita, ó, Timóteo, façam isso, tá? Figura, bonequinho. Mas Paulo cita um outro personagem, Epafrodito, né? Não é um nome muito citado, mas está aqui posto por Paulo. E Epafrodito, tá? Essa ideia aqui é da igreja lá em Filipos, não é que esse é o Epafrodito, não é isso, tá? Mas essa associação aqui é dos irmãos de Filipos. Por quê? A igreja de Filipenses era uma igreja que ajudava os outros, inclusive ajudou Paulo nas dificuldades. Então, é uma igreja que se destaca por ajudar o próximo, tá? E aí vem a última parte agora de mexer com os alunos, né? Que é justamente trabalhar a ideia de ajudar os outros. Mas não pode deixar de dizer que Epafrodito foi encaminhado para Filipos e que Paulo ele estava preocupado porque Epafrodito estava doente e quase morreu. É justamente o que conta aqui o último parágrafo da vossa lição. Quando fala de Epafrodito, seu companheiro de trabalho, ele ficou muito doente e quase chegou a falecer. E é encaminhado lá para os filipenses para poder ajudar os filipenses. E também Paulo pede que ajudem o irmão Epafrodito. É justamente isso. E aí ele traz, fechando aqui a lição, que até hoje Deus se alegra e espera que façamos o bem. Nesse momento que vocês estão terminando essa lição, há uma pergunta aqui que é justamente o que eu proponho para vocês fazerem com os vossos alunos. Como podemos ajudar as pessoas? Aí os meninos vão poder citar. Como é que a gente pode ajudar? Mas vem outra. Sem querer se amostrar. Alguém aqui já ajudou alguém? E é esse momento dos testemunhos, tá? Para que um possa testificar daquilo que já fez, sem se amostrar, mas para que outros possam também se espelhar naquele exemplo e ajudar
a outras pessoas, tá? Ajudou na escola, ajudou alguém que passou lá na sua casa precisando de um alimento, ajudou na igreja. Então, assim, você pode fazer desse momento aquele momento de socialização do conhecimento e dos testemunhos que eles já começam a falar, tá bom? Que Deus te abençoe. Espero que esses minutinhos que passamos aqui tenham ajudado você nessa sua aula desta semana. Eu sei que a qualidade não é a mesma de tia Ana, mas estamos aqui para fazer o melhor. Qualquer dúvida, coloca aí na descrição do vídeo ou coloca lá embaixo de congregação você é, para que a gente possa fazer esse momento de resposta e, é claro, saber quantas e quais pessoas estão nos assistindo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.